Amém, meus irmãos. A paz do Senhor para a igreja. Pode tomar o vosso assento. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, nós queremos agradecer a Deus por mais esta noite em que estamos passando na presença do nosso Deus, né? Coisa boa é quando nos reunimos em sua presença. O salmista Davi já havia dito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele antecipou a sua alegria. Coisa boa é estar na casa do nosso Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo de número 40. Nós queremos agradecer a Deus, temos esse costume, esse hábito de agradecer, claro, sempre a confiança do nosso pastor, pelo uso desta santa tribuna, não é? E fazer uso também da palavra do Senhor. Nós agradecemos sempre por esse ato do pastor. Louvar a Deus pela vida dos senhores que nos ladeiam, homens de Deus, pregadores do Evangelho, sem demagogia, sem fingimento nenhum. Eu quero dizer que cada um que está aqui, nós aprendemos uma porção a cada vez que faz o uso da palavra de Deus. Aqui tem homens, mulheres também, pregadores, e eu vou dizer sem demagogia, pregadores de mão cheia, viu, irmãos? Pregadores que realmente pregam a Bíblia. Então eu louvo a Deus. Coisa boa é quando prega a palavra de Deus com humildade, né? Eu gosto de um ditado para iniciarmos aqui, não um ditado, mas uma filosofia por um desconhecido, mas eu acho interessante. Irmão Theo, ele fala o seguinte, irmão João: aquele ou quem não senta para aprender, não se levantará para ensinar. Então, coisa boa é nós aprendermos com cada um dos senhores. Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada, capítulo de número 40 do livro de Isaías, versículos 26 a 31. Quem achou diz amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há ou não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem.
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus queridos irmãos, eu não sou muito de pedir existe aquele pregador papagaio que pede para repetir, mas eu gostaria que a igreja, nesta noite, repetisse ou bradasse 2 palavras comigo, por favor, só para nos ajudar nesse texto, porque certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. Diga comigo: Deus dá força. Um pouco mais alto: Deus dá força. E Deus renova. Meus amados, diante do texto em que ora acabamos de ler, é sabido de muitos que de 700 a 690, 680 mais ou menos, isso antes de Cristo, Deus, num período muito trágico, isso quando Israel estava no cativeiro esse babilônico, Deus levanta como um grande arauto o profeta Isaías, para tão somente profetizar acerca da restauração de Israel e da salvação vindoura ou futura de Israel por intermédio do Messias. É por isso que o profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico. E o seu livro, ele é baseado em 2 temas principais. A saber, o primeiro chama-se restauração. E o segundo, salvação do seu povo. Mas quando eu olho para o que o profeta, inspiradamente por Deus, fala para Israel, quando o Senhor usa a sua boca, dizendo que Ele dá força ao cansado e ao que não tem nenhum vigor, eu me lembro muito bem do episódio que está frisado no capítulo 15 do livro de Gênesis, quando Deus fala para Abraão, que ainda tinha o seu nome de Abrão, para Deus dizendo a ele que lhe daria um grande galardão, uma grande recompensa. E agora Abraão se volta para Deus e lhe indaga, lhe faz a pergunta: mas como, Senhor? O que hás de me dar, se eu não tenho filho? E o único herdeiro da minha casa é um servo meu, criado meu, o Eliezer, que também era damasceno. Só que quando Abraão começa a indagar ao Senhor, a história vai dizer que Deus o conduz para fora da tenda. Isso obviamente era uma noite, e agora, irmão João, Deus começa a mostrar o céu a Abraão. E lhe diz: olha, conta as estrelas do céu, se é que podes fazer isso. É lógico, é claro, que Abraão, por ser limitado, Abraão, por ser fragilizado, não pôde contar as estrelas do céu, porque são inúmeras, são infinitas aos olhos humanos.
Mas Deus disse: olha, Abraão, eu sei que tu não podes contar, mas bem assim será a tua posteridade, a tua descendência. E Deus havia dito antes que não se preocupe, Abraão, porque o teu herdeiro não será Eliezer, o teu herdeiro será aquele que será gerado de ti, Abraão. E é claro que Abraão, a Bíblia diz que com isso ele creu no Senhor. E por ele crer no Senhor, a história vai dizer que isso lhe foi imputado como justiça. Mas como, irmão Gilmar? Sim, é por isso que ele foi chamado pai da fé. E o apóstolo Paulo vai escrever isso no capítulo 4, versículo 18 de Romanos. Ele disse: Abraão com a esperança, ele creu contra a esperança. Aleluia! E eu já digo mais. E Abraão, quando estava no seu limite, Abraão, quando estava fragilizado, pensando ele que não havia mais a promessa do Senhor, e Deus lá na frente lhe promete um filho, e cumpre com a sua promessa, na sua fragilidade, Abraão não parou para reclamar, mas o apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, versículo 19 de Romanos, ele vai dizer que Abraão, quando estava caído, fragilizado, ele começava: glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus, glória ao Senhor. E por ele dar glória ao Senhor, ele foi fortalecido. Quando eu lembro ou quando eu vejo que o Senhor, através do profeta, disse a Israel que ele dá força, eu me lembro muito bem do que ele fez com o patriarca Moisés. Quem é que não se lembra no capítulo 14 do livro de Êxodo, na grande travessia, no grande episódio da travessia do Mar Vermelho, após Deus livrar tanto Israel como Moisés, o líder, daquele grande Mar Vermelho e do exército de Faraó, a Bíblia vai dizer no capítulo 15 que agora Moisés compõe um hino, compõe um cântico e disse: exaltado seja o Senhor, porque ele derrotou a todo o exército de Faraó. E no versículo 2 do capítulo 15, diz a Bíblia Sagrada: Moisés abre a boca com os filhos de Israel e disse: o Senhor, aleluia, me deu força, então cantarei louvores ao Senhor. Deus, ele dá força ao homem no momento em que o homem perde todo o seu vigor. Quando eu vejo Isaías dizendo que dá força àquele que não tem nenhum vigor, eu me lembro muito bem do que aconteceu no capítulo de número 7 do livro de Juízes, quando Deus agora, por estratégia, chama a Gideão, e agora começa a fazer toda a estratégia das guerras, porque estavam com medo dos midianitas. Mas quando Deus agora pega a Gideão, escolhe ele para uma guerra, e quando Gideão se apresenta com os homens que dá um número de 32.000, Deus olha para Gideão e diz: olha, Gideão, o povo está muito, é grande um número, Gideão. Sabe por quê? Porque Deus não queria dividir a glória com ninguém. Aí Deus agora disse: Gideão, eu não quero que Israel agora se exalte, se gabe, dizendo que a sua mão tinha livrado contra os midianitas. Vamos fazer o seguinte, Gideão, agora faz o seguinte: elimina os 22.000, e 22.000 foram eliminados, covardes, aqueles medrosos, e agora ficaram 10.000,
E aí Deus, olhando para Gideão, disse: Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Eu quero que você elimine mais gente. Diz a história, irmão João Batista, que começa a eliminar, e Gideão, por estratégia, vai eliminando. E quantos que lhe sobram? 300 homens. Deus disse: agora sim, agora eu vou mostrar o que eu sou capaz de fazer. Os midianitas eram muitos, e quando Deus escolhe os 300 homens para acabar de inteirar, não foi vencido na espadada os midianitas. Deus agora, com o chofar, começa a escolher vários chofás. Numa mão ele segurava o chofar, da outra mão segurava a tocha de fogo. E Deus disse: vamos vencer essa guerra. Eu vou mostrar que com a força que eu vou dar a vocês, vocês vão vencer essa guerra, somente tocando esse chofar. O chofar, haja vista que os chofás na época eram feitos, fabricados de chifres de carneiro, e sabemos que chifre de carneiro, ele representa uma força dada por Deus. E quando eles foram enfrentar os midianitas, diz-nos a história que eles começaram a tocar as buzinas, os chofás, e eles venceram a guerra, porque os midianitas, uns começaram a se espadarem, um dá espadada no outro, e diz a Bíblia que os 300 homens de guerra foram vencedores pela força dada pelo Senhor. Quando eu vejo Isaías profetizando inspiradamente por Deus a respeito de força, eu lembro-me muito bem ainda no livro de Juízes, meus queridos. Sabe quem? A história de um grande homem, vencedor de batalhas, um grande homem corajoso, um grande homem que não tinha medo de nada, porque havia recebido uma força pelo Espírito de Deus, chamado Sansão. A história vai dizer, no capítulo de número 16 do livro de Juízes, a partir do versículo 28, o próprio Sansão, que havia recebido força, mas perdido essa força, por tão somente ser traído por uma filha do cão, chamada Dalila, ele se encontra, aleluia, fraquejado, sem força, sem vigor, sem energia, preso no palácio. E vai dizer a história que cerca de 3.000 pessoas estavam em cima, festejando a derrota de Sansão. E quando estavam festejando a história de Sansão, no versículo 28 do capítulo 16, ele olha para o céu e disse: Senhor, Senhor, lembra-te de mim, só desta vez, Senhor, só desta vez, Senhor, lembra-te de mim e me devolve a força para que eu me vingue dos filisteus. Sabe o que aconteceu? Deus lhe deu força, e ele agora pega nas pilastras e derruba toda aquela casa, e diz a história que Sansão matou mais filisteu na sua morte do que toda a sua vida. Em questão de honra, Deus te dá honra, Deus te dá força nesta noite, Deus te dá vigor nesta noite. Ele é aquele que dá força ao que está cansado, aquele que dá vigor ao que não tem nenhuma força. Só você e Deus sabe como chegou aqui nesta noite. Você está ouvindo, meu filho? Só você e Deus sabe como está dilacerada a tua alma. Só você e Deus sabe como está a tua estrutura por dentro. Você está dizendo: eu não aguento mais, Senhor, mas eu tenho uma palavra do Senhor nesta noite.
Deus te dá força, meu filho. Receba vigor. Ramassobra coma namachorás. Receba força nesta caminhada. Receba a unção de Deus. Queridos obreiros, igreja querida, aleluia. Não importa o que estamos vivendo e vivenciando, mas o Senhor ainda é aquele que dá força. É por isso que o apóstolo Paulo disse: quando eu pensava que estava fraco, é que eu estava forte, meu filho. Receba a força. Arama sobre como vai dando glória, meu filho. Vai dando glória, porque foi dando glória que Abraão foi fortalecido, meu filho. Agora, se você guardar a glória, meu filho, que pertence a Deus, o problema é teu, meu filho. Dá glória, mas está doendo, irmão Gilmar. Mas dê glória. Mas, irmão Gilmar, isso não vai passar. Dê glória em toda essa circunstância. É você dando glória que o Senhor vai te exaltar. Caramacoma lama fúria chora. Xirimia sobra coma lama fúria. Volte a falar em línguas estranhas, meu filho. Volte a falar em mistério com Deus. Receba força. Receba força. Receba vigor da parte de Deus. Tem pessoas que falam em mistérios decorados, aleluia, mas infelizmente por dentro está arrasada, está dilacerada. Mas o Senhor nesta noite te dá força e vigor, porque Ele te chamou, mulher, porque Ele te chamou, meu filho. Quem te deu esse ministério foi Deus, foi Deus, foi Deus. Não importa se o cão, não importa se muitos estão dizendo: eu quero ver até onde ele vai. Eu quero ver até onde ela vai. Você vai longe, porque quem te deu essa força foi o Senhor dos Exércitos. Xarabás, limia sobre a coma lama fúria. Xaramá sobre a coma lama fúria. Volte a profetizar, meu filho. Você se lembra do dom que você tem? Foi Deus quem te deu. Volte a falar em línguas estranhas, porque foi Deus que deu. Mas estão zombando de mim, não importa. Foi Deus quem te deu. Receba força, meu filho. Receba vigor. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Saia dessa vida monótona. Você está vindo para a igreja para quê? Simplesmente para marcar o seu ponto aqui. Você está vindo simplesmente só para vir cantar ou para receber oportunidade. Você está vindo para quê? Para mostrar a sua roupa de grife. Você está vindo para quê? Simplesmente para olhar quem está pregando, se prega bem, se prega mal. Meu filho, deixe disso, por favor. Se encha de Deus. Se encha. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Escute isso.
Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você já ouviu falar muito da águia? Nós já ouvimos falar muito da águia, né? Se nós olharmos na internet, em vídeos, nós vamos ver algumas histórias da águia. Mas se nós pegarmos uma boa enciclopédia, falando sobre os seus detalhes, nós vamos ver que a águia é um animal que Deus, por intermédio do profeta Isaías, comparou com Israel, se Israel esperasse no Senhor. E quando nós olhamos para a águia, nós vamos ver que esse animal, ou essa ave de rapina, essa ave que veio da família dos falconídeos, nós vamos entender que tanto o profeta Oséias, no seu capítulo de número 8, ele vai falar sobre a águia. Nós vamos ver que Jeremias também, no capítulo de número 4, versículo 13, Jeremias vai falar sobre a águia. E notem uma coisa, que esse animal, que essa ave, ela é comparada com Israel se esperasse no Senhor, como renovo, porque a própria palavra águia, ela vinda do hebraico com o nome Nexer, que transliterado significa poder, força e agilidade. É esse o significado da palavra águia. Não foi à toa que o próprio Deus comparou-a com Israel. No Salmo 103, versículo 5, o salmista vai falar desse animal. Ele disse: é ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua força se renova como a águia. Haja vista que esse animal brilhante, essa ave, que é diferente de todas as aves, ela passa por um processo. Ao se cumprir os seus dias, vivendo aproximadamente 70 anos de idade, mas quando ela está com todo o seu vigor, ela consegue atravessar muitas coisas, irmão Theo, inclusive até tempestade, quando está muito furiosa. A águia, ela é a única ave a subir e atravessar as nuvens, e passando das nuvens de tempestades, ela se livra desta tempestade, porque está além das nuvens. Ela tem esse equilíbrio, a sua estrutura é para isso. Mas só que a história da águia vai dizer que quando ela chega numa idade de 40 anos aproximadamente, ela começa a perder as suas forças. Ela começa a perder, irmão Carlos, o seu vigor. E logo sabendo que está perdendo o seu vigor, ela reconhece isso e ela não vai fraquejando, ela não vai se lamentando. A águia não fica prostrada no chão, a águia não vai se esconder numa caverna no chão. A águia, sabendo que está sem força, ela procura o pico mais alto e vai voando, mesmo com as suas poucas penas já. Ela começa a voar, a subir, sim, no pico mais alto que possa existir. Por quê? Porque é lá que ela vai buscar um renovo. Deixe-me abrir um parêntese nesta noite. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida, meu filho e minha filha.
Aleluia. Deixe quem quiser falar de você. Deixe quem quiser dizer: eu quero ver até onde esse camarada vai. Eu quero ver até onde ele vai galgar. Deixe quem quiser dizer: eu quero ver o que é que ele vai fazer hoje na igreja. Deixe quem quiser dizer: eu quero ver aonde até que ele vai chegar. Eu quero ver quem vai ajudá-lo. Deixe-me dizer, meu filho, não importa, você está subindo para o renovo. Deixe quem quiser falar da sua vida. A águia está subindo, está entendendo? Você está subindo, não importa, mas eu estou sem força. Você está subindo, o pico está logo ali, e quando você chegar lá, vai receber o renovo. É doloroso esse renovo, é doloroso o processo, porque a águia perde o seu bico velho, a águia perde toda a sua pena, mas quando a águia começa a se renovar, aleluia, ela sai do pico e começa a voar. Você está entendendo? Deixe-me explicar e aplicar nesta noite para você. Deus vai te fazer voar muito alto, meu filho. Deus vai te fazer voar muito alto, minha filha. Sim, o Senhor nesta noite está falando, e eu digo isso com muita propriedade, mesmo sendo fragilizado, barro que eu sou, fraco como eu sou, mas eu digo que o Senhor está me usando nesta noite para dizer para você: não importa o que disseram, te julgaram, não foi? Você vai vencer, meu filho, porque eu vou te renovar. Aramassobra como aramachurás, ribiaramassobras, rigoma aramaforga choras. O renovo está chegando na sua vida. O renovo está chegando. Pessoas que perderam talentos, tão somente por palavras mal lançadas, pessoas que abandonaram a sua caminhada, tão somente por julgamento. O Senhor está dizendo: não pare, não pare, não pare. Sou eu quem te dá força, sou eu quem te renovo nesta noite. Caramacoma namaforga choras, e miarama sobras, entre faz comelama sobras, choramas, choras. Receba renovo, receba o Senhor nesta noite, receba Deus nesta noite, meu filho. Deus te trouxe aqui para falar com a sua alma. A sua alma está abatida. Recebe renovo, recebe força nesta noite, recebe poder de Deus nesta noite. Recebe força, recebe, 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 recebe. Aproveita que Deus está aqui nesta noite. Quando eu vejo o Senhor dizendo que dá vigor e força àquele que não tem, eu lembro-me muito bem do que ele fez com o salmista Davi. Davi não tinha força, era pequeno, fragilizado, mas quando foi enfrentar o gigante filisteu, ele não foi com violência, simplesmente ele disse: olha, quem era esse incircunciso para confrontar ou afrontar o exército do Senhor? Aleluia!
Davi simplesmente pega a sua funda e lança sobre o gigante e derruba ao gigante. E sabe o que aconteceu? Aquele que era grande teve que cair por terra, morrer. E após ele cair por terra, Davi pega a sua espada, corta-lhe a cabeça, e a vitória foi do povo de Deus, do povo de Deus, do povo de Deus, do povo de Deus. Ele dá força. Agora deixe-me ser claro com você, meu filho. Deus te dá força, é onde você está mesmo. Deus te dá força, é pela tua humildade. Deus sabe sim como está o teu coração nesta noite. Tem pessoas, me permita me dizer, que parece que a unção, a força está somente aqui no microfone, mas a força é Deus quem te dá, meu filho. Não adianta você, não adianta o irmão Gilmar subir aqui, se Deus não lhe der ousadia. Primeiramente pede força ao Senhor, tira a mágoa do teu coração, para que Deus lhe renove. Alama sobra coma lama forga chorai, rimia sobra coma lama forga chorai, risa sobra coma lama forga, rimia chorama sobra coma lama forga. Tem pessoas que perderam a sensibilidade, perderam o senso do que é receber poder de Deus. Você está ouvindo? Tem pessoas que estão vivendo por viver, vegetando, mas nesta noite Deus está dizendo: eu te dou força, eu te dou vigor, meu filho. Não seja mais o mesmo ao sair daqui. Se renove, deixa Deus renovar a sua vida, meu filho. Para que foi que Deus te batizou no Espírito Santo? Foi para você ficar como um sepulcro caiado? Para que foi que você recebeu, aleluia, força do Senhor? Foi para você ficar olhando para mim nesta noite? Deus te batizou no Espírito Santo. Jesus Cristo, aleluia, te selou com o Espírito Santo. Foi para que você chegasse no culto como este, aleluia, para se edificar a si mesmo, falar em línguas estranhas com o Senhor. Alama sobra coma lama fúria chorar. O dom quem te deu foi Deus, meu filho. Não é teu, é dele, é dele, é dele. Se ele quiser, ele pode tomar, porque ele é Deus, ele é o dono da igreja. Lama sobra como lama fúria chora. Abra sua boca nesta noite. Eu não sou muito de pedir para ninguém glorificar a Deus, porque a glória tem que sair de dentro de você. Me desculpem, algumas denominações, inclusive eu já fiz parte de uma. Eu sei que é costume, são usos e costume, e isso eu não prego. Mas há denominações que existe o bater das palmas. Sim, e nós respeitamos isso. Mas deixe-me dizer, reverendo pastor Mazzoni, eu acho que o senhor vai concordar comigo. O mais importante do que bater palmas, as palmas louve ao Senhor, sabe o que é? É você sentir a graça dentro de você. Não tem dinheiro do mundo que pague a presença de Deus dentro do ser. Não tem dinheiro, irmão João, que pague
Pague o vigor dado por Deus. Receba vigor nesta noite. Receba poder de Deus nesta noite, meu filho. Deus está te visitando nesta noite. Se der vontade de falar línguas estranhas, fale. Se Jesus quer batizar com o Espírito Santo, deixe a liberdade para Ele batizar, meu filho. Não se prenda. Deixa o Senhor te usar. Rama sobra como na maforga chorias. Irimia sobra como na maforga. Você que está pensando que o Senhor esqueceu de você. Você que está pensando em desistir dessa caminhada. Você que está pensando porque está faltando força dentro de você. O Senhor está te dando força nesta noite e renovando as promessas dele na sua vida, meu filho. Deus está renovando as promessas dele. Você lembra do que Deus te prometeu há um tempo atrás? Sim, foi aquela promessa que Deus está dizendo: ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé. Você vai voar muito alto, porque quem exalta não é o homem, quem exalta é Deus, mas também Ele abate, é Ele quem faz, é Ele quem desfaz, é Ele quem exalta, é Ele quem humilha, somente Ele. Deixe-me dizer uma coisa aqui. Deus ainda vai te levar por lugares muito longe. Deus ainda é o Deus que vai cumprir a sua promessa. Você está ouvindo? Deus está dizendo nesta noite que vai te exaltar. Agora, meu filho, deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus fazer aquilo que Ele quer. Não se precipite. Não antecipe os teus passos. Não queira ir adiante daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Você está entendendo? O Senhor é quem fará isso. E você vai ver que muitos vão dizer: é aquela pessoa que vivia assim, é assim, porque é Deus quem vai fazer. É Ele quem pega aquele fraco, aquele que não tem nenhum valor, e agora renova a sua força, lhe dá o vigor, aleluia, e lhe coloca em um lugar de destaque. É Ele, é Ele, é Ele. Arama sobra como arama forga chorás. Irimiara masubra como arama forga. Irimia sobras arama como arama forga chora. Irimiama sobra. Será que você não fala mais em mistério, meu filho? É porque está com vergonha, meu filho? Será que você não procura sentir a presença de Deus? É porque quer se esquivar da glória de Deus, meu filho? Deus, Ele te usa da maneira que Ele quer, da maneira que onde Ele quiser. Simplesmente receba do céu, receba do Senhor essa força e essa renovação. Na galeria, Deus está falando contigo, meu filho. Receba força, receba do Espírito de Deus, aleluia, o vigor, porque foi Ele quem te trouxe aqui na nave da igreja. Foi o Senhor quem te trouxe aqui nesta noite. Aleluia. Deus vai afiar a espada na tua vida. Você está ouvindo? Deus vai aperfeiçoar vozes desta noite, para saberes que o Senhor é Deus da sua vida.